Livro Uma Vida com Propósito, Pastor Rick Warren. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começa nele e nele encontra propósito. A menos que você admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Você não é o foco. O propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal. A paz de espírito ou até mesmo a felicidade é muito maior que a família, a carreira ou mesmo as coisas mais ousadas e sonhos mais ambiciosos. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Por isso, normalmente, erramos já no ponto de partida. Nós mesmos fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E Ele que mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. Ao contrário do que afirmam os livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da sua vida olhando para dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou a você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado, ou lhe entregar a uma invenção totalmente desconhecida. Você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de dizer, somente o inventor. Ou o manual do fabricante poderia testar sua utilidade. Certa vez fiquei perdido em uma montanha. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao seu propósito de vida concentrando-se em você mesmo. Deve-se começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. Até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos a nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é o contrário da natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele, não você usar Deus para o propósito particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e para a vida livre e espaçosa. Romanos 8:6. Já li muitos livros que sugerem maneiras para descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto em uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo cristão, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito de vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça meta, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado. Acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar o alvo, se houver uma concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais
tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim está distante do propósito para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais do que conselho de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a verdadeira identidade. Mateus 16, 25. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, realizar os sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades na sua agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando naquilo que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer com você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida da maioria das pessoas. Elas conjecturam e supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, esse é o melhor palpite que eu posso te dar. Há milhares de anos, os filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é a área mais importante do conhecimento e tem sua utilidade. Mas, quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio filósofo está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugo, professor de filosofia na Northeastern, Illinois, escreveu certa vez 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores, intelectuais do mundo, perguntando qual é o sentido da vida. Tempos depois, publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram mais honestos, bastante para dizer que não tinham a menor ideia, na verdade. Vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhe respondesse caso descobrisse o propósito de vida. Infelizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito de vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica que estamos vivos, como a vida funciona e o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica que nenhum livro de autoajuda ou filósofo pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra as profundidades dos seus propósitos. Nada tem vaga superficial. Ele não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de mensagem é produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2:7. Deus não é apenas um ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. Para descobrirmos o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a sua vida sobre as verdades eternas, não sobre a psicologia popular, histórias inspiradas, estímulos para alcançar sucesso. A Bíblia diz: muitos antes de estabelecer os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para fazer completos santos por meio do seu amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso? Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado, por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios capítulo 1, do 4 ao 6. Esse texto representa 3 critérios para o nosso propósito. 1. Você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo.
Você não vive esse relacionamento? Explicarei mais adiante como iniciar. 2. Deus já estava pensando muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse. Sem sua contribuição, você pode escolher a sua carreira, o seu cônjuge, passatempos, muitas coisas na sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior, cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. O romanticista russo cresceu no regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu a sua atenção num dia terrível. Ele recorda. Aos 27 anos de idade, enquanto eu estava no metrô, agora São Petersburgo, fui dominado por um desses desesperos tão intenso que a vida pareceu parar dessa vez, apropriando-se completamente do meu futuro, não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não tem sentido. Martelando-a, assombrando a minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu próprio propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: você não é o foco. Um versículo para memorizarmos. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida, na verdade, é viver para Deus e não para mim mesmo?